Olha, para mim Começou a pode gravar? ser durante a apresentação. Se surgir alguma pergunta, fiquem à vontade para questionar. Pode ser, pode abrir o microfone e perguntar, ou pelo chat. O meu áudio tá bom, porque eu estou me ouvindo no retorno. Tá bom para vocês? Está bom. Ok. Então agora oficialmente o evento está sendo gravado, então mais uma vez gostaria de reforçar aqui os agradecimentos em nome do TEIAS, a Andrea, que vai falar sobre mercado de arte online, gestão, comercialização e tecnologia, né? Apresentando o caso da Mobart. Então a Andrea é founder da Mobart. Andrea, muito obrigado, vou passar então a palavra para você, fique à vontade. Bom, muito obrigada, Alexandre. Obrigada pelo convite, né, para estar trazendo aí parte da minha pesquisa e do meu trabalho para vocês. Eu espero que o que eu vou mostrar aqui hoje seja útil para todos aqueles que nos escutam, que nos assistem. Também me coloco desde já à disposição de quem tiver mais interesse em saber mais, em conhecer mais, ou até mesmo buscar algumas informações sobre o que eu vou trazer aqui para vocês. Fico muito honrada com esse convite e é um prazer poder estar comunicando aqui, né, boa parte do conteúdo, tanto da Andrea, pesquisadora, como a Andrea, que está aí na linha de frente na batalha, junto com a startup Mobart, né? Essa apresentação, então, o nome dela é Mercado de Arte Online, Gestão, Comercialização e Tecnologia. Ela diz respeito, sobretudo, à minha pesquisa de doutorado, que culminou no desenvolvimento da startup Mobart. Então, vou falar um pouquinho, né, do início dessa trajetória, porque Alexandre e todos que nos escutam, a Gessiane, que já conhece a Mobart e que me acompanha já há algum tempo, sabe que as coisas não acontecem de repente, né? Nem mesmo as ideias surgem do nada. Existe sempre uma motivação, né, para acontecer algo de diferente. E há muitos anos atrás, né, no início da minha jornada acadêmica e também enquanto artista visual, eu me deparei com a dificuldade de dar visibilidade para as obras de arte dos artistas, não somente as minhas obras da minha produção, mas também dos meus colegas artistas, né, que produzia, então, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que é o local da minha formação, graduação, mestrado e agora o doutoramento. Pois bem, lá, né, há mais de uma década atrás, eu percebi que havia a necessidade da gente olhar melhor para a visibilidade das obras de arte. Não somente pensar nas exposições e na venda, mas aquele que olha, de que maneira ele vê, né? Então, aí a gente consegue pensar algumas possibilidades, mas falando de uma década atrás, por óbvio, que a internet ela não era como hoje, né? As ferramentas que nós tínhamos, os canais também não era tão plural e tão possível de trabalhar como hoje. Mas de lá surge uma trajetória que culmina, então, na minha pesquisa de doutorado, que trata das galerias on-off, que é um conceito que eu trouxe, então, lá em 2019, para discutir sobre as galerias de arte que trabalham não somente online, não totalmente online, e nem totalmente offline. Mesmo antes da pandemia, eu entendia que não havia como separar o online e o offline, porque nós estávamos sempre on e off, até mesmo antes desse período pandêmico, que foi o momento do boom, né, do olhar para o metaverso, por exemplo. O metaverso já existia, né, desde o advento da internet, mas é agora que a gente ouve falar nele. Então, lá em 2019, eu entendi que não havia como nós estarmos trabalhando offline, né, realizando as exposições físicas, trabalhando com venda de obras de arte físicas, sem passar pelo virtual. Em algum momento, nós nos deparávamos com alguma questão online, ou para contatar um possível interessado, ou para digitalizar as obras e colocar num projeto arquitetônico, por exemplo, né, para aqueles artistas que trabalham com escritórios de arquitetura, sobretudo,
Então, sempre havia algum momento, né, de atuação online. E essa atuação online sempre foi muito importante, mesmo antes da pandemia. Eu gosto de enfatizar isso, porque diversas maneiras, né, de atuação online já estavam surgindo lá, com o advento da internet. Então, esse conceito das galerias on-off foi o que trouxe à tona a ideia da Mobart, né? Estar trabalhando online e offline, o metaverso em si, nós estarmos aqui, né, offline, trabalhando e, ao mesmo tempo, online, mostrando a sua obra, levando de dentro da sua casa até as paredes dos colecionadores, né, por meio das ferramentas. Então, é um conceito aí que eu trouxe para discutir essas questões, né? Não mais diferenciando o online e o offline, mas sim um conjunto, né, de atuações. E também essa pesquisa, né, que trouxe aí, deu início à Mobart, traz as estratégias das galerias para inserção no mercado. De que maneira que essas galerias de arte e esses artistas que produzem, como que eles se inserem no mercado? Para quem é artista, que estiver me ouvindo, vai saber que não é fácil. Como que faz para inserir o seu trabalho? Não é mesmo? Tem que conhecer pessoas, tem que estar fazendo parte de um coletivo, participar de feiras de arte. Como que isso acontece? Quais são as estratégias? Né? Não basta você ter a sua atuação como artista, ter a sua produção artística, você tem que saber como mostrar a sua obra e como levar a sua obra para além do seu espaço de criação, né? E aí, como uma contribuição para o sistema da arte, vem a plataforma Mobart a contribuir, então, com esse circuito, né? De que maneira que a plataforma Mobart vai contribuir com esse sistema, e é isso que eu vou mostrar para vocês mais adiante. O que trouxe, né? Qual foi a semente que foi plantada ali e que germinou aí, dando vida à Mobart. É sobre isso que eu vou estar apresentando hoje para vocês, então. Como eu falei para vocês, né, essa questão das galerias on-off é bem importante para a gente pensar a Mobart não somente como uma ferramenta, né, que leva a sua obra de arte de dentro do seu ateliê, do seu local de produção, ou até mesmo quando a gente fala de obras digitais, nos casos dos NFTs, né, saindo ali do seu ambiente de produção, de criação, para os espaços de compra, né? Então, pensando a Mobart como uma galeria das galerias, né? Como um espaço ali aonde vai unir, vai conectar as galerias, né, aos artistas e também aos colecionadores, conectando umas às outras, né? Esses ambientes online e offline, sendo possível, então, de compartilhamento e conexão entre as partes, aquele que produz, aquele que vende, aquele que compra, não é mesmo? A Mobart como uma grande galeria, aí on-off, né, fazendo essas conexões. Atuando sempre online e offline, e o principal, né, buscando essa maior inserção no mercado. De que maneira, né, isso é uma pergunta que eu me faço muito, de que maneira ferramentas como a Mobart, plataformas, né, podem contribuir para essa inserção das obras de arte no mercado? De que maneira que elas vão chegar até as feiras de arte, que é onde, né, tem um encontro aí do público, né, um público que realmente busca arte, compra arte, compartilha, vende. Como que essas plataformas, esses marketplaces de arte podem vir a contribuir, até mesmo proporcionando aí parcerias com outros agentes, né, com coletivos de arte. Os coletivos, inclusive, surgiram com mais força no campo aí, mercadológico, né, falando do ponto de vista da comercialização de arte, surgiram muito forte no início da pandemia, porque ali foi um momento assim bem difícil para todos, claro, né, em todos os campos de atuação. Mas falando, né, nesse espaço que estamos, né, tratando das vendas de obras de arte, foi um momento assim de tentar entender aquela situação e de que maneira trabalhar. Por quê?
é um modo, né, de atuação que depende muito do ao vivo, né, do encantamento. É ir numa feira de arte, visitar os estandes, ver as obras de arte, é visitar uma exposição, é sentir, né, aquela emoção de estar diante da produção de artistas reconhecidos ou emergentes, enfim. Como as plataformas poderiam trazer, né, possibilidades de realizar os eventos sem a participação do público ao vivo. Então, esses coletivos foram buscando, no início da pandemia, possibilidades online. Muitas já existiam, mas não tinham força, porque não julgavam, antes da pandemia, ser tão importante para o mercado. Foram sendo entendidas essas plataformas e ferramentas, né, com o seu devido valor ali, durante a pandemia, quando realmente precisou, né, da tecnologia, de pensar como reforçar, né, essa questão de levar as obras para além das paredes, né, e superar todas as dificuldades do momento pandêmico, e assim, então, né, se fortalecendo no mercado da arte. As ações no campo da curadoria também foi assim, totalmente afetada no início da pandemia, e as oportunidades que surgiram online foram mostrando que era possível realizar muitos trabalhos e exposições por meio dos sites, das redes sociais, das plataformas que já existiam e daquelas que foram surgindo, assim como a Mobart, né? Era possível, por meio dessas plataformas que estavam disponíveis e acontecendo, expandisse seus contatos, né? Os eventos se tornando mais colaborativos, pensando nos auxílios, nos apoios aos artistas, né, para que não parassem as suas produções. Então, todas essas movimentações que aconteceram ali no ano de 2020 foram muito, muito importantes, né, para esses agentes desse sistema, né, para o artista, que é o produtor, e eu considero ele o principal agente, né, pensando numa pirâmide da arte, né? Os artistas, eles estão lá na base, estão na base, né? E para chegar no topo, então eles realmente são os principais agentes. Sem os artistas não existe a arte. Então, se não existem os artistas, quem dirá os demais agentes, né? Aqueles que negociam, que fazem a intermediação das vendas, os curadores que realizam as exposições, os donos, né? Os proprietários, dirigentes de galerias, de museus. Então, todas essas possibilidades que foram surgindo e que foram realmente se firmando nesse período aí foram muito importantes, né? Essa afirmação das parcerias. E isso, claro, diz respeito à capacidade de articulação desses agentes do mercado de arte, né? Que vai ao encontro dessas necessidades, enfim, da reconfiguração imprescindível, né, e dinâmica em tempos de pandemia, aí, pensando, né, nessa transformação que aconteceu e nessa reconfiguração que foi necessária ali desde o segundo trimestre de 2020, né, no início do período pandêmico. Ferramentas, possibilidades, o Instagram já era uma grande vitrine para a arte, mas pensar como vender por meio do Instagram, como furar essa bolha, né? Ultrapassar a sua pequena bolha e alcançando outras. Então, as dinâmicas precisaram ser repensadas. O mercado de arte, ele sempre foi muito elitista e fechado, né? Por muito tempo, assim, por 40 anos, por 4 décadas no mínimo, foi um mercado realmente muito fechado. O eixo Rio-São Paulo, claro, né? Sempre muito forte. Foi onde aconteceu o boom das galerias, né? Mas, com a pandemia, também foi possível entender que não era somente o eixo Rio-São Paulo, né, que tinha essa força no campo da arte. Outros polos foram surgindo, né, outros lugares aí foram mostrando a sua força, seja por meio dos coletivos que foram surgindo no meio do caminho, aí no decorrer da pandemia,
ou por ideias, né, que foram sendo colocadas em práticas, como plataformas, né, como a Mobart, que é um exemplo, né, que surge aqui no sul do país. E aí, claro, vocês devem estar se perguntando, né, mas o que de fato é esse mercado de arte, qual é a força que ele tem, né? O mercado de arte, ele representa mais de 60 bilhões de dólares por ano no mundo. Esse valor, ele teve uma variação no início da pandemia, teve uma queda brusca, mas depois se recuperou, né, manteve-se forte e, enfim, as vendas foram recuperadas ainda no ano de 2020. Sendo que esse valor, né, que eu trago esses dados justamente para pensar que desse valor, 45% das vendas eram realizadas em feiras de arte, físicas, presenciais. Então, imagina o susto quando inicia a pandemia, né, e sabe-se que quase metade das vendas aconteciam lá naqueles eventos e eles não poderiam mais acontecer. Então, foi, assim, realmente um momento de pânico, né? Mas foi rápido, a recuperação foi muito rápida, foi grande, a possibilidade de venda online, ela se mostrou realmente muito forte. Hoje a gente consegue entender o mercado de arte online, né, como um braço muito forte desse mercado, e antes ele era tão incipiente, não era dado o valor, nem o olhar não era, né, voltado para ele. Hoje sabe-se que sim, né, que ele tem essa força e essa importância. Aí eu trago um dado para vocês observarem. Em 2019, por exemplo, as vendas online, elas representavam aí cerca de 10% dos valores, né? E depois, já com a pandemia superada, né, com os novos meios de comercialização rodando, subiu esse valor, então, para 13,5 bilhões já em 2021, ou seja, né, mostrando aí a força do online. E esse número cada vez mais. Por quê? Ele cada vez mais aumenta. Porque cada vez surgem mais possibilidades de venda online, modos de comercialização online. Quem se acostuma a comprar online dificilmente volta para o presencial. Claro que pode acontecer de um colecionador, uma pessoa muito apaixonada por ir até os eventos físicos, preferir deixar para comprar fisicamente, mas isso é mais raro. Tem pesquisas já apontando aí, né, a venda online realmente ela manteve-se mesmo com o retorno da pandemia, né, a saída da pandemia, ou seja, se mostrando aí as vendas online, elas não deixaram, elas não caíram, elas foram subindo e aumentando. E eu acredito muito que esse mercado online, ele cada vez mais vai aumentar, é uma curva, né, em ascensão, aí acredito muito. A gente já sabia, teoricamente, né, em teoria, a gente falava lá atrás, em 2019, que foi quando eu comecei a pesquisa de doutorado, as pesquisas já apontavam, assim, em 2025, né, haveria uma valorização muito grande para o mercado de arte online, né, a realidade aumentada, ela teria o seu boom ali por cerca de 2025, e isso se acelerou com o período pandêmico, né? As vendas aumentaram ali já em 2020, ou seja, foram 5 anos, né, que se adiantaram ali, tanto em vendas como em tecnologia, né? Hoje a gente vê a realidade aumentada em diversas situações, né? Diversos produtos sendo comercializados com essa tecnologia, assim como a realidade virtual, né? E aí, claro, a gente traz questões do metaverso sendo tão explorados, né? Os NFTs, por mais que isso a gente ainda não consegue definir em números, assim, né? Não tem uma certeza da afirmação desse mercado dos NFTs, ainda tem algumas dúvidas, né? Ainda estão acontecendo alguns experimentos aí para a gente poder afirmar, enquanto venda de arte online, né? O mercado de arte, então, só para eu falar para vocês brevemente, assim, um breve histórico, né? O crescimento exponencial desse mercado de arte, já comentei com vocês, essa curva, né? Ela vem sendo demonstrada desde o surgimento lá em 1990, na década de 90, com
as primeiras galerias, né? Foi o boom das galerias, foi na década de 90, e ainda, né, as especializadas em arte contemporânea. Também foi em 2005 que surgiu a maior feira de arte contemporânea da América Latina, a SP Arte, que acontece anualmente em São Paulo. E ainda em 2007, a ABACT. Vejam que são recentes, não é mesmo? Esse fortalecimento do mercado da arte é recente. A Associação Brasileira de Arte Contemporânea, a ABACT, que dá um suporte bastante grande para as galerias de arte contemporânea, ela surgiu em 2007. Então, é uma articulação, né, regional das galerias ainda que a gente vê, né, isso fragiliza, sim, porque o São Paulo e Rio de Janeiro ainda mantêm aí essa hegemonia no circuito nacional, ainda que tenham, né, os polos, como eu falei para vocês, que foram surgindo e mostrando a sua força, né? Hoje a gente tem aí números bem significativos, se nós formos olhar para Brasília, né, para Salvador, para Belo Horizonte, até mesmo aqui para o Rio Grande do Sul. Mas ainda o grande mercado, ele está concentrado lá, no eixo Rio-São Paulo. Esse modelo de negócios, né, que a gente traz no campo da arte, a gente fala sobre o mercado primário ou secundário. Para quem não é do campo da arte, pode se perguntar, mas o que é o mercado primário, o que é o mercado secundário, né? Eu já explico para vocês, mas o fato é que o alcance dele, ele pode ser local, ele pode ser regional, ele pode ser internacional, e isso vai ao encontro, então, das dinâmicas, né, como eu já comentei com vocês lá no início, que são estabelecidas por esses agentes no campo da arte e que vai dar, né, vai dizer exatamente como que vai se dar aí as negociações, né, de acordo com os estilos, com os períodos, né, das obras de arte. Isso tem um campo muito grande, eles podem ser diversos, né? A gente pode estar falando aqui de arte moderna, quando a gente fala em mercado secundário, de arte contemporânea, que pode estar atuando tanto no primário quanto no secundário, né? Ou ainda as antiguidades também entram aqui quando a gente fala do mercado primário e secundário. O mercado primário, então, é quando a obra de arte ela entra pela primeira vez no mercado de arte. Primeira vez no circuito, né, mercadológico. Saiu do ateliê do artista, foi para a sua primeira venda, né, foi realizada a sua primeira venda. Então, esse é o mercado primário. A primeira negociação que acontece com a obra de arte, né, quando ela é inserida pela primeira vez no circuito mercadológico. E isso pode se dar através das galerias de arte ou através de outros agentes, né, como curadores, marchands, art dealers, ou até mesmo diretamente no ateliê do artista, quando um colecionador procura o artista e compra diretamente dele, tá bom? Então, essa venda ela pode ser intermediada ou pode ser feita direta, né, com o artista. Então, fica bem fácil de entender, mercado primário, então é quando essa obra de arte ela entra pela primeira vez no mercado, certo? E já o mercado secundário também fica óbvio pelo nome, é quando ela retorna, né, para o mercado, ou seja, aquela obra de arte que já foi comercializada por, enfim, escritórios de arte, casas de leilões, galerias que trabalham com o mercado secundário, elas podem vir a comercializar novamente uma obra de arte. Quando ela retorna, né, muitas vezes colecionadores resolvem trocar algumas peças das suas coleções por um interesse que é definido por eles, e aí disponibilizam as suas obras para retornarem ao mercado. Ou quando acontece o falecimento de um colecionador ou de um artista, né, e a família resolve colocar à venda novamente essas obras. Então, são vários os momentos, né, em que se atua no mercado secundário. E ele é, então, configurado pela revenda de obras de arte. Tá? O mercado primário é a primeira venda da obra, mercado secundário é quando ela é revendida. E aí não tem número, né? Ela pode ser revendida infinitas vezes. Ela pode retornar ao mercado pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, e aí vai depender do proprietário da obra, dos proprietários, né, que definem em algum momento o retorno dessas obras. Gente, quero perguntar se alguém tem alguma pergunta, fazer uma pausa.
Tudo certo? André, tem uma pergunta da Gladys. Ela colocou no chat. Ô, Gladys, se você quiser abrir o seu fone e apresentar a pergunta. Eu não vi, gente. Muito obrigada. Que bom, Alexandre, que você viu. É que você não fica, você não vê o chat, né? Isso, não vi. É mais um comentário. Eu sei que tu vai falar sobre isso, talvez mais para frente, que tem uma mudança aí. Você está falando desses conceitos, né, do online e a venda disso tudo. Mas eu queria saber como é que fica a arte online, como que fica a experiência sensorial, né, do produto, da arte em si. O que você compra? Você compra uma imagem e aí você projeta na sua casa? Você faz o quê? Você não vai mais no museu, você não vai mais... Né? Como é que fica essa experiência sensorial da arte nesse mundo novo que a gente está falando? Você falou de metaverso também em alguma situação. Eu sei que a gente está começando algumas coisas, né? Que isso ainda mesmo tendo 30 anos, como começaram as exposições e tal, e as galerias, mas a gente está em outra mudança agora também, né? Exato. É tudo rápido, né? Então, como é que vai ficar isso? Você não vai mais pegar alguma coisa, você não vai mais... Pensei nas instalações, né? Você não vai mais ficar olhando aquele quadro lá, divagando, se inspirando, entendeu? Como é que fica essa experiência sensorial, né? Gladys, eu acho que essa é a minha maior motivação, sabe, para continuar pesquisando e procurando alternativas, porque aquele arrepio que você sente experimentando, experienciando uma obra de arte, isso ainda é muito difícil para realizar pelo device, né, pelas telas. Isso. É bem difícil. Deixa eu só, antes de te responder, eu quero perguntar se o meu PowerPoint está passando, vocês estão vendo as lâminas, estão vendo as imagens? Sim. Tá certo? Então o Roger levantou a mão, então significa que ele quer falar. Vamos lá. Eu estou aqui te ajudando, aqui só porque eu estou de microfone aberto. Mas eu Obrigada, Gladys. Mais uma pergunta, que daí eu respondo junto com a pergunta da Gladys. Eu não consigo ver o chat, daí alguém vai ter que ler para mim. Perguntar? Não, Roger, tu tem que ligar o microfone se tu queria tá. Não, eu estava esperando. Oi, tudo bom, pessoal? Licença. Eu só queria entrar um pouquinho nessa problemática, né? Sobre, primeiro, eu estudo o processo da criptografia, né? Das NFTs, né? Sou estudante de artes também. Só que eu só queria acrescentar que esse processo, né? Das NFTs, das blockchains, ele também é muito novo, certo? Ele, no caso, na rede Ethereum, ele está, desde 2018, sim, trazendo, né, uma nova experiência. E pelo que eu entendo, o artista, ele trabalha com a tecnologia. No decorrer da história, o artista ele sempre teve usufruindo dos instrumentos, né, da tecnologia, para trazer uma expressividade, uma plasticidade. Então, esse é um novo momento. Exato. Também, né? E tem sim, Andréa, algumas plataformas que trabalham, né? E que aí já é uma questão das redes, né? Mas tem uma na Ethereum, a Foundation, que trabalha exclusivamente com obras artísticas, né? Porque existe uma grande diferença entre colecionáveis, certo? Isso. Por exemplo, os Bored Apes né? Mas enfim, os CryptoPunks, né? E o sentido de trazer a experiência de dialogar, de diálogo do artista com a tecnologia, com a expressividade, certo? Então, existe uma formação também acontecendo, né? Uma formação dos indivíduos e dos artistas. Os artistas, no meu ponto de vista, eles têm esse papel de puxar essa discussão. Exato. Por quê? Porque quando houve essa divisão, né, agora nessa atualidade de NFT colecionável, NFT arte, a arte ela teve que se posicionar como estrutura, dizer, não, a gente tem nosso processo, a gente tem nosso valor, né, mas só que também entra na questão mercadológica, né, de entender processo, redes, blockchains, né, então só isso daí que eu queria complementar um pouquinho, né, para não
não deixar passar. Perfeito, perfeito, Roger, obrigada. Aproveito para te perguntar, Roger, se você viu um experimento que o Damien Hirst realizou agora recentemente, que foi o Decurrence. Ele colocou à venda 10 mil peças, 10 mil obras de arte, e os compradores deveriam optar se receberiam essa obra física, eram pinturas, ou o NFT delas, né? E aí era realmente um experimento para ele entender a força, né, a potência dessa transformação aí da obra física no NFT, no campo de vista, né, da negociação, do mercado, né? Deixa bem claro isso, de vendas, né? O que o colecionador que compra uma obra de arte, que investe numa obra de arte, o que ele considera, e essa era o questionamento dele, do ponto de vista do investimento, né? O que as pessoas prefeririam? O que seria a sua opção? A física ou o NFT? E aí acontece que foi quase meio a meio. Você viu esse experimento, Roger, acompanhou? Foi agora, entre agosto e novembro, se não me engano. Começou em julho. Eu acompanho algumas coisas, né? Só que essa questão que ele fez, né, é uma questão do que acontece com uma NFT, né, com um token não fundível. Exato. Qual é que é a real utilidade? Existe a utilidade mercadológica do NFT, que é comprar e vender, né? Que é mercadológico, mas não existe a utilidade. O artista, enquanto produtor, ele pode gerar um NFT que possa ser possível tu queimá-lo e trocá-lo pela obra física. Isso. Entende? Então, somente quem tem a posse do NFT pode reivindicar se caso for o acordo do artista, né, reivindicar uma propriedade física. Isso. Ou a questão também é o colecionador ou o investidor ter noção do potencial da rede que ele está investindo. Por que eu digo em rede? Porque a gente tem a Ethereum, a rede do Bitcoin, elas não aceita NFT, né? Porque é uma rede de 2011, né? É 2008, né? Mas elas têm outras redes que interligam. Então, quando o colecionador ele investe num criptoativo, ele está investindo na tecnologia, certo? E conforme o mundo está se acelerando, esse investimento ele mantém sua rentabilidade. Claro que ele depende da flutuação do mercado, assim como nós brasileiros formos vender uma obra nos Estados Unidos. A gente vai, nosso trabalho ou vai desvalorizar, ou se a gente vender lá fora, vai valorizar. Então, né, tem essa flutuação. Então, geralmente, quem investe, né, que aqui não é discussão sobre o papel do artista produzir, e sim do investidor. É investir na tecnologia, no quanto ela está se difundindo. E lembrando que essa tecnologia, somente cerca de 2% da população mundial tem conhecimento. Então, é algo muito, muito, muito sim, recente. Recente modo de dizer, né? O Ethereum são há 8 anos e o Bitcoin há 14, mais ou menos, né? Então, é essa questão que eu digo. Que o artista... recente no ponto de vista da discussão, né? Isso também foi acelerado pela pandemia, ou melhor, os holofotes se direcionaram, né, durante a pandemia. Descobriu-se que era possível, né, trabalhar com essas redes também mais forte agora na pandemia. Elas já existiam, mas não eram tão populares como agora, né? Exato, e algo só para complementar que essa tecnologia, ela ajuda também como um certificado digital, certo? É o mais importante, certo, com certeza. Tu pode ter tua obra física e registrada ela numa blockchain, o que te dá uma garantia, assim, como eu posso dizer, ela te dá uma garantia extra, porque por causa que o token, ele não pode ser reproduzido, né? A obra, até uma questão, ela até poderia ser, mas o token, ele não pode ser reproduzido, porque ele é uma criptografia, ele tem uma assinatura, certo? Então, esse casamento do físico com o digital é o que a arte tá tentando, né? Está tentando abrir para o mundo, né? E são os experimentos, né?
Sim, é isso. A blockchain é um grande cartório, né? Então, também dá uma maior segurança para a transação. E isso no mercado de arte é imprescindível, né? Procurar maneiras de tornar o mercado mais seguro, né? Sobretudo no campo de venda das obras de arte online. Então, aí, Desculpa, acho que alguém abriu o microfone. Sou eu ia fazer uma pergunta. André, você acredita que, então, no futuro, os artistas vão ter as suas obras físicas e uma versão NFT das obras que eles podem comercializar Sim. como produtos distintos? Sim, ou comercializar Sim, Gessiane, minha resposta é sim. É pensar o on-off aí também, né? É ter a obra offline, a obra online, inclusive, né, no certificado digital, o NFT. Sim, eu acredito que sim. Cada vez mais. É uma segurança, principalmente na hora da comercialização, é uma segurança a mais para aquele que adquire, né, esse certificado digital, a obra ali garantida, né, com toda a certificação dela, quem produziu, o artista, quem vendeu, quem revendeu, enfim, fica todo o histórico da obra de arte registrado, né, não deixa dúvidas da trajetória dela desde o momento em que ela entrou no mercado. Isso para o mercado da arte é muito importante. Pensar nessa certificação, né, nesse meio, né, de dar garantias para o mercado de arte e, enfim, ter uma possibilidade, né, da gente olhar para trás e dizer, nossa, o mercado agora, realmente, as obras, né, falsificadas diminuíram, porque realmente, se a gente for falar de mercado secundário, né, e a gente for pensar em obras de arte moderna, de artistas já falecidos, tem muito mercado, tem muita obra falsa no mercado. E aí, quando a gente fala da blockchain, né, pensando na certificação digital, essas fraudes, né, as obras falsificadas, elas serão mais difíceis, né, de serem falsificadas no futuro. Se ela tem a sua certificação, esse registro não deixará dúvidas, né, da autenticidade. É a questão da autenticidade das peças. E para o artista contemporâneo que produz hoje, né, é bem importante que ele esteja preparado, ou que pelo menos procure desde já, né, maneiras de ter os seus NFTs, de compartilhar, de vender as suas obras de arte em NFT, né, ter o seu registro digital. Não digo todas, Gessiane, porque ainda nesse momento tem um valor alto para isso, né? Por mais que tenha diversas plataformas, algumas até citadas aí pelo Roger, ainda tem um valor, enfim, um tanto elevado. Mas é bem importante que se pense nisso, sim, inclusive, né, estar atento aí ao surgimento de plataformas, enfim, que sejam facilitadoras nesse sentido. Pensar na obra de arte já com o seu certificado digital é bastante importante para o mercado de arte, hoje e no futuro, né? E aí, em toda essa discussão, acabei não respondendo a Gladys, mas Gladys, muitas foram as transformações, né, do mercado de arte e da produção artística, desde a Idade Moderna, se a gente for trazer, né, a história da arte e a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vai ver diversas modificações, né, as vanguardas, né, o quão elas foram importantes para a arte contemporânea, né, para a arte ter essa pluralidade que hoje ela tem. E aí a gente vai pensar nas obras de arte digitais, né, que eu acredito que foi essa a tua pergunta, de que maneira, né, vai ser experienciada por meio das redes. Aí a gente vai ter que pensar o seguinte: hoje tem obras que são produzidas somente para o digital, somente para o virtual. Então, essas obras elas já chegam até o público no seu formato idealizado, né? na sua concepção máxima para ser visualizado, experienciado, enfim, por meio das telas.
E existe uma outra situação, que é quando a obra de arte ela é física e ela precisa ser digitalizada para ser levada até o público, né? Existem exposições virtuais de obras de arte físicas. Aí é uma outra questão, porque essas obras, quando foram criadas, né? Quando foram desenvolvidas pelos artistas, foram desenvolvidas para serem obras de arte apreciadas, né? Em eventos ao vivo, com o público diante das obras. E aí acontece que ela vai para outros experimentos. E aí sim, eu acho que é essa a tua preocupação, né? Se eu bem entendi a tua questão, que a gente acabou se passando um pouquinho depois com outro assunto que surgiu, mas eu acho que foi essa a tua dúvida, como, né, levar essas obras com a sua intencionalidade, né, até o público por outros meios que não aqueles para os quais elas foram desenvolvidas. É isso? Isso, é isso. Exatamente. Eu sei aí... que tem o 3D, que tem, mas aí você vai ter que usar outros, né, outras formas, né? Ou vai pôr um óculos, ou vai alguma coisa assim, né? Essa mudança toda que a gente está vivendo, né? Isso. A gente vai ver isso, né? Não, assim, eu falando como artista e como uma pessoa que utiliza da tecnologia para levar a arte até o público, eu digo assim, por exemplo, um Van Gogh, né? Tem o Van Gogh que você foi criado, foi desenvolvido, foi pintado, né, pelo Van Gogh, e você vai ir até o museu e vai visualizar e vai se encantar com aquela obra, né, magnífica na tua frente. Como que esse Van Gogh ele vai te proporcionar essa sensação no online? Somente a fotografia dela. E aí eu vou colocar numa apresentação no PowerPoint, como eu estou fazendo aqui para vocês, ela não vai ter o mesmo poder de encantamento que ela tinha dentro do museu. Não. Aí o que vai ser feito? Os curadores que querem levar as obras de arte do Van Gogh para o grande público, eles vão pensar em outros modos de visualização. Aí, com realidade virtual, vão tomar os espaços, vão fazer a imersão, né, virtual com as obras do Van Gogh. Não somente aquela obra, né, fotografada e... Não, isso não existe. Não tem como gerar essa sensação, esse encantamento diante de uma obra que você sabe que não está ali. Então, ela tem que ser totalmente reconfigurada e reprogramada. É a obra do Van Gogh? É um registro da obra do Van Gogh. É uma obra que foi transformada, né, e para ser exposta num evento, né, de arte. E aí sim, utilizar da tecnologia, das realidades possíveis, né, realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual, óculos. São diversas as oportunidades que a gente tem hoje, graças à tecnologia, né? Então, para trazer esse encantamento que a gente tem, que a gente tinha antes, né, para trazer por meio das telas, é realmente pensando como novos meios, como novas dinâmicas, saindo, né, daquilo que a gente estava acostumado e se preparar para esse novo momento, né? Não tem como, não existe, né, outra maneira de fazer isso, Gladys, se não for reconfigurando, né, as suas possibilidades de exposição, né? Já é a outra situação, quando a obra ela é produzida para o virtual, aí é totalmente diferente. A obra que ela é produzida para o virtual, você vai ver ela virtualmente, né? Se for uma obra, por exemplo, um NFT, e você tiver a oportunidade de ver na sua casa por meio da realidade aumentada, você sabe que essa obra ela é virtual e que não há meios de tê-la fisicamente na sua, né, vê-la fisicamente ao vivo, essa obra, porque você sabe que ela é virtual. Então, são situações bem díspares, né? Mas ambas necessitando aí de tecnologia, né, e de ferramentas para visualização. Oi? Ô, Andréia, posso fazer um comentário? Acho que é interessante também a gente pensar nessa... Né? Você me ouve? Está me ouvindo? Ouço. Alô, ouço, Andréia? eu ouço bem. Sim, estou ouvindo. Acho que é interessante a gente pensar nessa cadeia, né? Assim, na verdade,
os usuários, né, os consumidores, na verdade, você tem diferentes tipos de perfis também, né? Acho que você está apresentando aí os agentes, que é interessante que a gente vê esses perfis, mas, por exemplo, você pode ter aquele indivíduo que ele só quer consumir a experiência. Eu estou pensando naquelas exposições que estão fazendo, por exemplo, em São Paulo, acho que a gente está com uma exposição, inclusive do Van Gogh, né, que são aquelas telas digitais enormes. Então, muita gente compra a experiência e está interessada a experiência imersiva, mas não necessariamente aquela pessoa ela quer ou pode adquirir uma obra, né? Então, você tem assim, na verdade, você pode segmentar esse mercado em diferentes perfis, né? Que também tem demandas diferentes de ter contato com aquela arte, né? E aí você tem uma infinidade de possibilidades de ter contato com a arte, seja por realidade imersiva, né? Tecnologia imersiva, seja adquirindo obra física ou NFT. Então, acho que a tecnologia ela também está segmentando mais o mercado, né? Do consumo da arte. Sim, sim, Alexandre. São diversas as oportunidades que surgem, né? Tanto para a produção, quanto para a exposição, quanto para o consumo, para a comercialização. A pessoa que visita a exposição e vai somente pela experiência, ela não pensa em comprar uma obra, talvez ela nunca tenha comprado, talvez um dia comprará, mas essa pessoa que vai visitar essa exposição, ela é uma consumidora de arte, ela consome a experiência. Mesmo, né, numa situação, mas é um evento gratuito, ela está consumindo, não interessa se ela está comprando ou não comprando, ela está consumindo, ela se deslocou até lá para esse evento, né? Ela é uma consumidora de arte, todos somos consumidores em algum momento, independente de estar comprando uma obra física, digital ou não, né? Ela está vivendo essa experiência. Então, são diversas as possibilidades que surgem aí com a tecnologia, né? E a tecnologia sempre a favor, seja para produzir a obra, seja para vender a obra, seja para experienciar a obra, né? E aqui eu havia parado a minha apresentação para poder fazer essa troca com vocês, senão fica muito só eu falando, né? E também eu fico louca de medo que eu tenha caído. Então, eu fiz uma pausa para ouvi-los, né, para a gente poder trocar. Mas o momento em que eu parei a apresentação aqui foi quando eu ia falar dessa pluralidade também no campo dos agentes, né? Quem são os agentes que atuam no mercado de arte? Como eu já havia falado, o artista, o produtor, aquele que, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, é o agente mais importante de todos, né? Aquele que produz. E aí a gente tem as pessoas que intermediam as vendas, né? O galerista, o marchand, que pode, né, ser um representante do artista ou não. Até pouco tempo atrás, os artistas mais promissores, aí eram artistas representados, e ainda assim, ainda hoje, nós temos muitos artistas que são representados, eles não estão aí preocupados com a comercialização, eles deixam tudo para esses agentes resolverem, né? Eles produzem, entregam as obras e os agentes fazem as pontes, né? As vendas e repassam as comissões. E isso também se transformou durante a pandemia. Muitos artistas entenderam que eles também tinham uma força de vender online. E muitos deles optaram por não mais serem representados com exclusividade por galerias e optaram por eles também estarem à frente das vendas, né? Isso aí também se transformou e foi bem importante para ver, né, a força do produtor, do artista que está lá na linha de frente, né? E os galeristas por si também precisando fazer as suas reconfigurações, né? Criando aí novas dinâmicas também de atuação. E o outro agente tão ou mais importante que é o colecionador, o investidor, aquela pessoa que vai apoiar o artista, ainda que ele possa comprar por intermédio de um galerista, de um marchand, né? Ele está apoiando a produção, porque está escoando essa produção, né? Tem muitas pessoas que
no mercado de arte, no campo da arte, que não atuam diretamente no mercado, muitas pessoas têm um certo receio de tratar o artista como produtor. Mas quando a gente fala em mercado, não existe outra maneira de entender aquele que produz as obras como não sendo um produtor. É ele, sim, é ele que produz, e o investidor é aquele que compra, aquele que fomenta, né, aquele que atua, né, naquela ponta da comercialização, né, por intermédio ou não, né, de outros agentes, como, por exemplo, eu citei aqui os galeristas e os marchands. O art dealer também é uma pessoa que vai fazer a ponte entre o produtor e o consumidor, né, é aquele que vai intermediar vendas. O art dealer normalmente é uma pessoa que tem uma maior flexibilidade, ele não está limitado ao espaço de uma galeria ou a cartela de clientes de uma galeria, ele atua, né, em diversas esferas. O advisor é aquele que orienta, muitas vezes prestando aí consultoria em arte para os investidores, os colecionadores, né? Por vezes o colecionador já tem a sua coleção e quer buscar peças específicas, busca um advisor, ele presta uma consultoria, principalmente no campo da arte contemporânea. Esse agente, o art advisor, ele tem uma força muito grande, porque são inúmeros os artistas que surgem, né? Artistas emergentes ou não. Mas, enfim, são muitos artistas que surgem na arte contemporânea, e aí muitos colecionadores ficam em dúvida do ponto de vista do investimento. Será que vale a pena comprar uma obra desse artista? Eu vi uma exposição dele um dia num evento assim, tal. Ele busca um advisor, e esse advisor ele vai orientar esse investidor. Se ele adquire essa peça, vai valorizar a sua exposição, a sua coleção, se esse artista ele é promissor, o que esse artista fez durante a vida dele, o currículo, né? Qual é a trajetória desse artista, quais são os sinais, os indícios de que esse artista emergente, esse artista que está, né, atuando hoje, esse artista contemporâneo, o que indica que a obra de arte dele é um bom investimento e que vai agregar valor à sua coleção. E também tem aquele outro caso de um jovem colecionador. Jovem não significa idade, tá? Não é a idade. É um novo colecionador iniciando uma coleção e ele quer um norte. Por onde que eu vou começar? Eu quero fazer uma coleção de obras de arte contemporânea que trata de uma temática ou de uma região, enfim. E aí ele vai buscar um advisor que vai orientar como que ele vai desenvolver essa coleção, por onde que ele vai começar, né? Criar um planejamento, quais são os artistas, aonde, enfim. O curador também é um dos agentes muito importantes, principalmente para a arte hoje. Por quê? Aí eu vou chamar esqueci o nome dele, estava falando conosco antes. O curador ele é importante, inclusive, Robson, acho que era, né? Inclusive no campo das NFTs. Por quê? Tem muita gente que não sabe como investir, né, em NFTs. Eu quero investir em arte digital. Como que eu faço isso? Tem tantos artistas produzindo arte digital hoje. Tem tantos meios e plataformas de encontrar NFTs. Por onde que eu vou começar? E aí vem a figura do curador. Essa pessoa, né, que está atenta, né, e que pode, então, indicar, assim como o advisor, né, no mesmo peso, aí pode indicar nomes, né? Olha, não, plataformas. Essa plataforma aqui tem NFTs que eu acredito que são bem importantes, né? Vale o investimento, conversa com um advisor tal que está trabalhando nessa linha. Então, são agentes aí motivadores, né? E também que dão segurança para os investidores na hora de formar suas coleções, né? Ou complementar suas coleções, ou iniciar as suas coleções. Então, às vezes, a gente não percebe a importância que eles têm, mas eles são muito importantes, inclusive, né, para fomentar
aí eventos e novas plataformas que surgem, né? Muito importante que tenha parceria com agentes como eles, porque eles, de fato, eles podem fazer esse caminho, né? De como divulgadores, mas mais que isso, darem uma segurança, né? Para aqueles que estão investindo em arte contemporânea saberem por onde que eles podem caminhar, em quais lugares eles vão encontrar essas obras, né? Diante da pluralidade que nós temos. Então, e o curador, né, ele pode ser uma pessoa, uma figura, né, que atua de forma independente e também pode ser um curador vinculado a museus, galerias, fundações, né, e demais instituições. Esses agentes, galeristas, leiloeiros, marchands, art dealers, advisors, também os arquitetos, que eu não citei antes, mas que têm muita importância no momento enfim, de fomentar mesmo, né, essa distribuição de arte. Eles atuam, né, num mercado que vive dessas relações mais aproximadas com o público, não somente no físico, mas também no online, né? Eles estão atuando sempre com a maior proximidade. Então, é eles que vão levar os compradores, os investidores, até os artistas, e vice-versa, né? Os artistas até os compradores. Eles são as pessoas que estão ali no meio, né? Fazendo essa ponte e que podem levar, então, essas obras de arte. Se a gente for pensar na Mobart, que daqui a pouco eu já vou apresentar, pessoal, não se preocupe, tem meia hora, eu acho. Se a gente vai pensar na Mobart, esses são os principais agentes, né, que a gente traz de primeiro momento para dentro da plataforma. A gente convida o galerista, a gente leva até o leiloeiro, né, até o marchand, para fazer os seus experimentos, para conhecer as obras. Os arquitetos hoje a gente busca, né, parcerias com eles, porque é eles que vão fazer essa divulgação e que vão dar, então, essa segurança, né, para a pessoa. Então, é uma segurança não só para o artista, mas também para a plataforma que está sendo utilizada para venda, né. Aqui eu trago a importância, então, né, dessas vendas online, o crescimento delas, né. Essa reconfiguração, só fazendo um fechamento aqui, para poder apresentar, então, a plataforma. Essa reconfiguração, a necessidade, né, de novos modos expositivos e novos meios aí de comercialização online de arte, e tudo isso, né, configura, então, essas necessidades imprescindíveis. Oi? Oi? André, deixa eu te perguntar, você apresentou uma estatística de aumento das vendas agora, nos dois slides atrás. Essa estatística é para o mercado brasileiro ou para o mercado internacional? Para o mercado mundial, né? Global. Global. Mercado global. Os números que eu trago é do mercado global. Ok? Bom, então a necessidade aí, né, que a gente encontra depois de fazer toda essa observação, né, dessas transformações que vivemos, né, das necessidades que surgem de novas dinâmicas, a gente pensa, né, o que é necessário para esse mercado de arte hoje? Esse on-off que eu trago lá do conceito das galerias on-off. A digitalização das obras de arte, né? A atuação remota, os modos online, como que eu vou trabalhar com o meu cliente, né, por meio das telas, né, por meio das ferramentas, enfim, das redes sociais, das plataformas, porque é uma sociedade que está cada vez mais conectada, mesmo que tenha, né, que a gente não precise mais se preocupar tanto com o espaço físico, né, eu estou vendo vocês todos de máscara, que coisa boa, porque a gente sabe que a pandemia não acabou, né? Mas ainda assim, foi flexibilizado, é possível realizar eventos presenciais. Ainda assim é necessário manter, né, os meios online, porque essa sociedade ela não vai deixar de estar conectada e comprando online, né? Também
pensar nesse setor mais conservador. Esqueci de comentar, o mercado de arte ele sempre foi mais conservador. Agora que ele se abre para essas novas dinâmicas, né? Agora que os números, de fato, se mostram mais robustos no campo da arte, do mercado online. Então, a gente pensa que esse sistema, né, o futuro, como eu falei para vocês, que a gente pensava que era lá em 2025, não é mais, é agora. Foi 2020, né? Então, esse futuro é agora. A gente precisa pensar que não existe outra maneira de realizar os eventos, né, as feiras de arte, de atuar nas galerias, os artistas, né, atuando, vendendo as suas obras, que não seja em modos on-off, online e offline, sempre pensando nessa dualidade. Daí é a resposta também que eu dei para a Gessiane antes, é sim pensar na digitalização da sua obra, no certificado digital, né? Porque essas relações ao vivo, as relações mais ao vivo, como eu falei para vocês, né, da arte e do público, né, sempre juntos, ela também se mantém no online e cada vez mais assim. Então, diante de todo esse apanhado, a gente se pergunta, né, como de fato as tecnologias elas podem ajudar esse mercado de arte? E essa foi a pergunta norteadora que eu me fiz lá no início do doutoramento e que contribuiu aí, né, para o surgimento da startup Mobart, pensando desde o ponto de vista da curadoria, pensando nos espaços expositivos, que possibilidades temos, né, para expor as obras para além das paredes, para além dos espaços físicos, que fica enfim, como que a gente consegue levar, né, para outros espaços, assim, sem pensar nas fronteiras, né? Quais são as características desses espaços expositivos? Quais são as motivações que levam as pessoas até as exposições? O que as motivaria a ver uma exposição virtual? O que motivaria uma pessoa a colocar um óculos para ver uma exposição com realidade virtual ou baixar um aplicativo e ver uma exposição em realidade aumentada, né? E aí surge uma outra figura que também é um agente, surge nesse meio pandêmico, né, com bastante força, que é o e-colecionador. É aquele colecionador que atua de modo online. Ele compra online, ele investe em obras de arte digitais. E a gente pensando nesse e-colecionador, eu digo a gente, nós, a startup Mobart, né? A gente olha para esse colecionador que está adquirindo as obras de arte na web, né, que compra as NFTs, que participa dos leilões online, que tem os seus contatos, né, das galerias por meio dos aplicativos, do WhatsApp, das redes sociais, né, dos marketplaces, etc. Então, a gente acredita que essa figura, o e-colecionador, ele é um importante agente para o mercado de arte online hoje, né, é o colecionador que investe em arte digital, e ele atua, então, por meio das redes, das galerias, das plataformas, dos leilões, das feiras online, etc., né? Onde se adquire obras para suas coleções. E aí a gente traz alguns exemplos, né, de plataformas online para venda e para curadoria, tanto do ponto de vista do mercado de artes físicas, né, mas também mostrando aí o mercado de NFTs. A Mobart hoje ainda não comercializa NFTs, mas já temos artistas que trabalham com NFTs, mostrando as suas obras por meio da realidade aumentada. Algumas das plataformas que nós temos, né, como exemplo, né, que atuam por meios online, o Artsy, o Artsteps, a Tropix e a Mobart. Tá? Coloquei elas aqui como exemplo para vocês verem. Aqui, do ponto de vista do NFT, a gente já discutiu um pouquinho antes, né? Porque houve essa provocação e as perguntas, mas eu gostaria de trazer uns dados, que é sobre o perfil do colecionador de NFT. Esse é um dado mais recente, que eu encontrei, né, para trazer, foi de 2021, finalzinho do ano de 2021 foi concluído e foi reportado, então, agora no início de 2022. A gente fala agora, né, em final de novembro. O tempo passa, o tempo voa. Mas esses dados eu achei bem importante. Sobre as vendas das NFTs, né? Então, pensando que no ano passado
esse dado foi de 11,9 bilhões de vendas, né, de NFTs no ano, né, esse é um dado global. E aí que vem algo para a gente prestar bem atenção. Apenas desse valor, né, dos 11,9 bilhões, 19% dos colecionadores compraram NFT, dos colecionadores que foram entrevistados. Aqui tá, quem quiser ver esse reporte completo, né, tá disponível no Google, é só digitar lá, de 2021. Os colecionadores, né, que foram entrevistados, apenas 19% deles compraram NFT. 14% dos jovens colecionadores compraram NFT, ou seja, aqueles colecionadores que estão começando agora as suas coleções. É um número bem importante. Sendo que, desse montante, né, dos 19%, dos 14%, 82% deles compraram visando o lucro, não a emoção. Não aquele encantamento que a gente estava discutindo antes, Gladys. São pessoas, né, colecionadores que investiram em NFTs porque eles acreditam que né, que serão valorizadas, enfim, que eles terão lucro, compraram para vender. Isso é um dado importante quando a gente fala em obras de arte, porque normalmente o colecionador que compra arte, e isso eu falo por pesquisas, né, não é a André que está falando, em teoria o que a gente, né, identificava era um perfil de colecionador que investia em obras de arte, sim, vê como investimento, mas porque é um apaixonado por arte. Né? Ele poderia investir o dinheiro dele de diversas maneiras, mas ele é apaixonado por arte, então ele investe em arte. Hoje, com essa transformação que há, com esse boom dos NFTs, a gente já vê isso mudando. Tem colecionadores que estão apostando, né, nos NFTs, porque eles visam lucro. Não, isso daqui dá lucro, eu vou comprar essa obra que vai ser NFT porque ela vai me gerar um lucro. Não digo que o investidor que compra, por exemplo, uma arte moderna não faça isso pensando no lucro. Faça. Mas é um perfil diferente. É um perfil de uma pessoa apaixonada por arte. Se ela perder dinheiro, vai doer no bolso, mas ela compra uma arte que ela amava. Já o outro colecionador que a gente identifica aqui por esse report é um colecionador que não está preocupado, não está dizendo, eu vou comprar porque eu amo essa obra de arte, eu sou encantada por esse artista. Não, é porque ela vai me gerar lucro. Né? Então, são questões aí para a gente observar, será que isso vai se manter dessa maneira? Será que esse perfil ele vai se modificar ao longo do tempo? E aí a gente traz aqui os nossos pares, né? O Artsy é uma plataforma internacional, foi uma das primeiras que trouxe a realidade aumentada para a visualização das obras de arte que estão disponíveis, né, para venda, mas o Artsy ele tem uma visão maior de comunicação, ele traz muito conteúdo sobre galerias, sobre leilões, eventos que estão acontecendo no mundo da arte, tem um espaço de venda também. E não são todas as obras que são possíveis de ver em realidade aumentada, são poucas. Até pouco tempo atrás, era muito caro, né, para colocar obras de arte em realidade aumentada na plataforma Artsy. É um valor bastante alto, principalmente para nós, né, mercado brasileiro, enfim, se trata de uma plataforma internacional. Então, essa foi uma das primeiras, por óbvio que a gente estudou o Artsy, né, quando nós fomos trazer desenvolver a Mobart, desculpa, o Artsy já existia, né. Ela também foi se transformando nesse período aí, e hoje ela se configura muito como um local de comunicação e venda, né? O ArtSteps também foi uma plataforma que surgiu durante a pandemia com mais força. Ele está em desenvolvimento, né? E é possível realizar exposições virtuais, né? Nesse espaço. As exposições, então, são criadas ali por meio dessa plataforma, de maneira que elas podem ser visualizadas no aplicativo ArtSteps pelo celular, e para quem tem o óculos, é possível visualizar também no óculos.
A Tropix também foi uma plataforma que ganhou aí uma maior visibilidade durante a pandemia. No último ano, elas receberam um investimento bem grande para desenvolver a parte, então, dos NFTs, sempre trabalhando somente com o digital. Não é um espaço que um artista que trabalha com obra física expõe, é obra de arte digital. Tá? Então, a Tropix aí também em desenvolvimento. E aí a gente observa, né? Que essas plataformas, né, elas trazem aí também um espaço para esses agentes que eu já apontei antes, curadores, dealers, advisors. E eles são muito importantes, né, para pensar o desenvolvimento desse mercado de arte. São eles que fazem as seleções das obras de arte, são eles que indicam as plataformas, as obras dos artistas, são eles também que dão uma maior segurança para aquele profissional, aquele agente, né, que está comprando a obra de arte, que está realizando um investimento. E a Mobart, de olho e atenta nessas plataformas que foram apresentadas antes, e diante dessa situação, né, pensando na importância desses agentes, ela se configurou. Né? Aqui é a nossa apresentação, nosso site, que está no ar, mobartapp.com. E eu apresento, né, a Mobart como o primeiro aplicativo de realidade aumentada do Brasil, né, para o mercado de arte. Nós fomos pioneiros aí nesse segmento. Começamos a desenvolver o nosso MVP, o nosso mínimo produto viável, né, em 2020. Iniciamos, né, os experimentos com as exposições virtuais e os primeiros artistas e galerias em 2021. E em 2022, então, ela se configura, né, como uma plataforma de realidade aumentada possível, então, né, de realizar as curadorias, as expografias e atuação no mercado de arte. O que é curadoria e expografia? Né? A curadoria é quando a gente faz a seleção das obras de arte e a ferramenta possibilita, né, que essas obras sejam selecionadas, e também a expografia quando a gente pensa a exposição das obras, né? A gente tem condições de, por meio da ferramenta, escolher o local das obras para fazer a visualização. Ou seja, vocês que estão aí, se baixarem o aplicativo, se já tem baixado o aplicativo no celular ou no tablet, no iPad, pode experimentar uma obra de arte na parede da casa de vocês e, né, construindo aí os seus espaços, experimentando na sua sala, no seu escritório, como se a obra estivesse ali. Né, para ter uma ideia de tamanho, de aproximação, enfim, bastante fiel a cores, né? E como que isso surgiu? Pensando primeiramente no problema, diante das limitações físicas, né, e de infraestrutura também desse mercado, a oportunidade que temos, né, de implementar essas tecnologias imersivas e também o e-commerce, né, pensando na comercialização online. E a solução que se apresenta, então, como showcase, o local de apresentação das obras, né, dentro do aplicativo, a venda, então, com a realidade aumentada, e a gestão digitalizada. Eu acho que a minha internet ela deu uma queda aqui, porque, para mim, pelo menos, está pixelizada a imagem, mas eu vou falando e vocês vão compreender o conteúdo. Pelo menos para mim não está carregando aqui. Diante de tudo isso, né, a gente pensa qual que é o impacto Mobart, né? É o custo de transporte. Primeiramente, você quer experimentar uma obra de arte no seu escritório, na sua casa, eu não preciso, né, pedir para a galeria ou para o artista levar até a minha casa para experimentar. Eu consigo ver por meio do aplicativo e ter a noção real, né, das dimensões da obra, eu consigo me aproximar dela, ver em detalhes. Né? Também diminui aí os riscos, né, de furto, de ter uma obra perdida, de ter danos nas peças. E ainda é possível de fazer, né, esse grande showcase aí com obras de arte em clientes em simultâneo. Ou seja, eu posso, por exemplo, levar no meu aplicativo uma centena de obras de arte e experimentar, né, com um cliente e, ao mesmo tempo, outro cliente estar experimentando as mesmas obras. Então, o artista ele consegue otimizar o seu tempo e ainda reduzir custos. A mesma coisa para a galeria. Né? E esse atendimento e a gestão remota.
né, que amplia aí o alcance, né, do artista ou da galeria que utiliza a ferramenta. A gestão ela é feita de maneira bastante simplificada por meio do nosso back-office, né? Nesse local é possível que o artista possa gerenciar suas coleções. Ali ele sabe todas as obras que já foram, no caso de obras físicas, tá? A Giciane, por exemplo, já trabalha com a Mobart, né? Tem as suas obras digitalizadas e expostas lá. Ela sabe que essas obras já foram digitalizadas, né? Estão com todos os seus dados ali inseridos, dimensões, técnicas, ano que foi criada, valor. Ela consegue controlar quais são as obras que ela vendeu ou que ela emprestou, ela cedeu para uma exposição. Tudo isso fica registrado lá, né? E ainda poder habilitar esse acesso aí com o aplicativo, ou seja, está tudo ali no computador, no nosso sistema, e todas as obras que ela quer visualizar em realidade aumentada, ela deixa linkada para o aplicativo, e lá no aplicativo os clientes podem experimentar nas suas casas. Oi? O André, deixa eu te perguntar, o artista ele consegue enxergar o número de visualizações por obra, né? Quantas pessoas acessaram, quando acessaram, ou seja, fazer uma gestão das estatísticas de acesso. Sim, sim. Os dados da visualização nós não temos desenvolvido ainda, Alexandre, mas realmente bem legal, né? De você ver e saber, olha, quantas pessoas experimentaram essa obra. O que a gente consegue repassar para o artista é os clientes que deixam registrados seus interesses, né? Em saber mais daquela obra. Entendi. Acho que seria bem interessante, né, se o artista conseguisse ter acesso, assim como também se houvesse informações sobre os artistas que têm suas obras no app. Se você puder, por exemplo, né, eu imagino, se o cliente pudesse, quem é Giciane Porto, quem é esse artista, se já foi premiado, se tem recomendações, né, de pessoas críticas de arte sobre aquele artista. Tudo isso acaba se tornando informação útil para quem está tomando a decisão de comprar de artista X, Y ou Z, porque como essas obras são originais, né, de artistas, porque tem um mercado de arte, como eu disse, é muito segmentado, tem um pessoal que compra impresso, né, que não está preocupado com se aquela obra de arte é de um artista mesmo. Mas para quem está comprando uma peça mais cara e de um artista, essas informações são bem importantes, né? Sim, sim, com certeza. É algo que contribui para a decisão daquele comprador, né? A decisão de adquirir aquela peça. O que a Mobart disponibiliza no perfil dos nossos artistas e das galerias, ele é todo linkado com o site do artista, com as redes sociais, né? Então, o próprio artista ele pode disponibilizar ali aonde que essa pessoa consegue mais informações sobre ele, né? O que seria importante? O LinkedIn fica linkado, o LinkedIn, né? Pode ter todas as redes ou só uma. Isso o artista ou a galeria que está utilizando a ferramenta que decide aonde que essa pessoa que se interessou por uma obra, ela consegue ter mais dados, né, sobre eles. E deixa tudo assim, tudo linkado, é só clicar e a pessoa é redirecionada para lá para ter essas informações. Com certeza, Alexandre, são dados bastante importantes para aquela pessoa que procura ela decidir em comprar ou não uma obra de arte, né? Ter esses dados é importantíssimo. Participou de exposição, é premiado, enfim, né? São questões que às vezes a gente não percebe o quão elas são importantes na hora da venda. Né? Aqui, só para a gente falar, né, um novo jeito de experimentar a arte é justamente para experimentar na sua casa, né, para ver como que ela fica junto com a sua coleção ou se é uma obra para dar início a uma coleção de arte. Né? Ai, que bom que agora carregou, porque eu adoro essas imagens. E aí a gente consegue ter essas informações, né, em um só lugar.
ajuda nessa visualização das obras, né, na gestão desse acervo e também no contato com o cliente, uma vez que, como já comentei com o Alexandre, fica tudo linkado, né, não é mesmo? E aqui um videozinho, acho que não vai carregar, minha internet não tá ruim. E aí o propósito da Mobart, né, depois de toda essa apresentação, falei, né, da minha pesquisa, foi a partir dali que surgiu a Mobart, mas qual é o propósito dela hoje, né? É a questão da visibilidade, é dar maior visibilidade para os artistas, né? Essa é a nossa atual fase, buscar soluções, né, com a blockchain e a criptografia para a realização dos leilões autônomos. Esse é o nosso próximo passo, né? Com as vendas mais seguras no aplicativo. Isso também coloca, também esse momento, né, vem colocar em prática o projeto Mobart Social. A gente está desenvolvendo e buscando apoio e fomento, né, para a promoção de feiras e também de eventos online, destacando aí a produção artística, as premiações e o incentivo ao colecionismo. Então, a Mobart, nesse momento, né, a gente está costurando aí oportunidades para iniciar 2023 com esse projeto, justamente para destacar a produção dos artistas, artistas emergentes, artistas que estão começando agora, né, buscando aí meios, né, de premiá-los e de incentivar aqueles colecionadores e os investidores a investirem, né, e comprarem de artistas que estão utilizando o aplicativo Mobart para suas vendas, né, para o seu showcase, para a sua comercialização. Nesse momento, então, eu aproveito, Alexandre, para convidar para quem nos assiste, né, a baixar o aplicativo. Aqui a gente tem o QR Code, né, que leva direto para a App Store, e também no Google Play, ou seja, iOS e Android. É só baixar o aplicativo e fazer a experiência, né? Conhecer as obras da Gessiane, para quem não conhece. Não sei se tem mais algum artista que esteja, né, atuando, trabalhando com o nosso aplicativo. Andréia, Oi, cortou. Você havia comentado que o mercado de artes ele tem uma característica de ser um pouco mais conservador. E como você está vendo a adesão, né, dos players mais tradicionais, dos galeristas, dos colecionadores? Você vê que nos últimos meses, ou nos últimos 2, 3 anos, eles têm começado a aderir mais ao Mobart, ou eles ainda estão num processo de sensibilização? Porque, assim, é uma plataforma nova, né, uma forma nova de fazer negócio, então tem tudo de novo no mercado que é bem tradicional, né? Então, como que você está vendo essa adesão do mercado, essa nova forma de expor e comercializar as obras? Cortou bem no finalzinho, mas eu consegui te ouvir bem, Gessiane. É sim um mercado de arte. O mercado de arte ele é conservador. Por mais que ele diga, né, hoje, estamos abertos a novas experiências, ainda assim, precisa ter muito convencimento para, de fato, experimentar novas possibilidades. Mas sim, vem se abrindo, né, maiores oportunidades, inclusive com clubes de colecionadores, né, até mesmo com museus. Então, são maneiras assim de convencimento, né, para que as galerias e para que os artistas também se abram para essas possibilidades. No momento em que os museus, que os clubes de colecionadores entram para a Mobart, que é o que aconteceu mais recentemente, isso nos mostra que, sim, nós estamos trazendo os agentes que vão dar aquela segurança que eu acabei de falar para vocês e que até mesmo o Alexandre comentou aqui. Esses agentes, eles vão dar aquela segurança para o investidor que está vindo de fora conhecer a plataforma, né? A gente ainda está buscando esses clientes. Nós temos aí os primeiros, né, clientes, as primeiras, é uma dezena de galerias, são, né, artistas. Eu acho que nós temos uma lista de 57 artistas no momento, não estão todos já públicos, né? Alguns estão construindo seus perfis, e alguns também precisam de ajuda para que a gente auxilie na digitalização das obras, no download das peças, enfim. Mas nós temos aí
uma caminhada muito grande ainda para ser feita, né, Gessiane? Agora, o projeto, né, com o Mobart Social, buscando aí o apoio, o fomento das instituições, para que a gente consiga realizar enfim, trazer uma maior adesão, mas, principalmente, que a gente consiga realizar o nosso propósito, que é dar a visibilidade. Isso a gente está construindo aos poucos, né, com o apoio que surge, com o Clube do Colecionador, com o museu, traz esses agentes, né? O curador do museu, ele define as peças que vai entrar aqui no aplicativo. Enfim, são os agentes que chegam para nos dar esse respaldo, né? Para a gente conseguir seguir, né? Buscando um maior número de usuários. É uma plataforma nova, como eu falei para vocês, é o primeiro aplicativo com realidade aumentada para o mercado de arte, ou seja, o pioneiro, às vezes, ele demora um pouco, né, para conseguir se colocar. Eu acredito que a Mobart, ela tem, né, o seu desenvolvimento no seu tempo, né, com as suas lutas, né, a gente conseguiu desenvolver a tecnologia de maneira que leva as peças com muita fidelidade. Desculpa, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, querem me fazer uma pergunta? Não, desculpa, André, eu não consegui compreender. Também quero convidar os demais que estão participando. Eu estou abrindo aqui para o pessoal que quiser também participar e perguntar, para ficar à vontade, tá? Eu estou vendo que a Lisiane, o Roger, a Marília, a Gladys, né, a Maju estão online, quem quiser. Ok. E aí, com isso, eu finalizo. Alexandre, fico aberta para perguntas, né, para comentários também. E acho que respondi a sua pergunta, né, Gessiane? Respondeu sim, Okay. E a Gladys está aqui com a mão levantada, querendo fazer uma outra pergunta. Como ninguém levantou a mão, vou perguntar. Andréia, eu vi aqui que vocês são incubados lá da Federal de Santa Maria e tem uma série de outras instituições aqui. Vocês permanecem com esses apoios, com esse aporte aí de tecnologia para 2023? Estão procurando parceiros fora? Porque a gente sabe que isso é um mundo sem fundo de dinheiro que você precisa, né? Tecnologia precisa de dinheiro. Para ficar mais bonito, igual o Alexandre. Vamos colocar mais. Cada coisinha dessa para um desenvolvedor é um dinheiro que não acaba, porque são horas, né? São horas. E aí eu estava navegando aqui, então já tem o Instagram, né? Já tem o Entre em Contato, mas não tem outra coisa ainda, não tem isso. E como vocês vão trabalhar com imagem, também é um outro mundo, né? Então, é muito delicado isso e é muito caro. Né? Então, esse projeto pela Federal vai até quando? Né? Vocês ainda têm que fôlego para isso, para não ser uma plataforma que vai e depois acaba, né, o investimento. Né? Sim. Então, ser inovador tem isso, né? Tem esse medo aí sempre, porque a gente está sempre numa corda bamba, né? Nossa, sempre diária. A gente já acorda pensando, né, qual é o desafio que a gente vai vencer hoje. Eu, pelo menos, abro os olhos e penso qual é o desafio de hoje. Gladys, a gente tem ainda, no mínimo, mais 3 anos de incubação aqui na UFSM. E nós entramos na incubadora em 2020, né? São 5 anos de incubação, 5 anos para ser graduado. Então, nós temos ainda mais um tempo de caminhada, né? Também a gente está completando 1 ano, né, de aceleração da UOL e da STAR, são 2 aceleradoras aqui do Rio Grande do Sul. A UOL, se não me engano, ela é a primeira aceleradora do país, é de Porto Alegre. E esses investimentos, os aportes, né, que nós recebemos, foi o que realmente foi o nosso impulso, né, Gladys? Foi com esses investimentos que a gente conseguiu desenvolver a nossa ferramenta. Né, com toda a maestria aí na parte da tecnologia, né, esse investimento foi quase todo para o desenvolvimento da tecnologia, da realidade aumentada.
Também a gente tem os bolsistas, que são braços assim muito importantes para nós, né? Então a gente não tem o custo, né, para manter as operações. A gente tem bolsista de tecnologia e também do marketing. São as pessoas, os nossos braços fortes aí do dia a dia, que mantêm as nossas redes funcionando, né? Tudo aquilo que a gente precisa, a gente tem esse grande apoio aí da Universidade Federal de Santa Maria. Também são bolsistas que anualmente são renovados, né? A gente já está indo para o segundo, já está indo para o terceiro ano já com eles. Então, claro, a gente procura hoje, né, um maior investimento, como na apresentação mesmo eu falei do Mobile Social, a gente procura o fomento nesse momento para que a gente possa realizar os eventos online e com isso fomentar não só a produção artística, mas também atrair, né, os olhares, atrair um maior público para as nossas redes, né, para vir a fazer os downloads, para baixar o aplicativo, para experimentar, para fazer as vendas por ali. O nosso marketplace está em desenvolvimento, então também o próximo investimento que entrar e que a gente está buscando, né, vai ser para concluir o nosso marketplace, para terminar o desenvolvimento com a blockchain e, claro, dar um up, né, na parte do marketing, um marketing que é essencial. A gente conseguiu fazer uma campanha de marketing já no lançamento, que foi em novembro do ano passado, mas é necessário um maior investimento para a área comercial, né? E para tudo isso a gente está sempre correndo atrás, né, Gladys? Participando de editais, contando com o apoio das aceleradoras, né? Buscando apoio nas instituições, a Universidade Federal de Santa Maria, que nos apoia, né, desde o início, né? Bom, nos apoia desde o início do meu doutoramento, eu, enquanto doutorando da universidade. Mas, enfim, estamos abertos aí procurando maiores investimentos para concluir esse desenvolvimento, né, e trazer cada vez mais artistas e colecionadores e museus e agentes, enfim, que utilizem a nossa plataforma, seja para o showcase, né, para levar as obras de arte para fazer a exposição virtual, ou até mesmo para comercialização, né, no momento que a gente concluir o desenvolvimento do nosso marketplace. E haja fôlego. Fôlego diário. Alguém tem mais alguma pergunta para a Andrea? Eu queria só fazer uma manifestação. Eu tenho só uma curtinha. Que esse propósito da Mobart, né, de levar a arte é extremamente importante. Roger, você quer fazer uma pergunta? Eu acho que ele ficou muito... Sim, a Andrea... Sim. A Andrea comentou sobre blockchain. E qual é a blockchain nativa para o teu aplicativo, Andrea? Não, a gente não desenvolveu ainda, Roger. A gente está buscando. Não desenvolvemos. Essa é a próxima fase. Sim, por causa que tem que alguma coisa que não se comentou aqui, né? Que a gente está trabalhando em Web3, né? Tem todo esse desenvolvimento da internet, que é o que também precisa ser difundido entre as pessoas, né? Que a gente sai de uma internet 1 de escada, vem para uma internet 2 com MSN, com Orkut, com rede social, e agora a gente caminha dentro de uma Web3 com realidade aumentada, com realidade virtual, com interação com redes de criptoativos, criptomoedas. Então ainda falta, né, fazer com que as pessoas compreendam a própria evolução da internet para a gente depois entrar nesse conceito de blockchain. Isso. Claro que tem alguns aplicativos, que são multi-chains, né, que eles conseguem lidar em várias redes, né. É um pouco mais complexo, né, mas também tem
né? Então, eu só tinha ficado com essa dúvida ali, né? Não desenvolvemos e estamos abertos às parcerias aí. Eu gostaria só de parabenizar... Tomara que vocês consigam com o Google, tá? Andréia, eu queria parabenizar você, os seus sócios, toda a sua equipe, porque criar uma plataforma no negócio, como o negócio de artes, é algo assim, bastante arrojado, bastante desafiador, e torço muito por vocês, né, para que a gente possa ter mais esse canal aqui no Brasil, né, para levar principalmente os artistas que estão começando, colecionadores a chegarem mais próximos desses artistas, galeristas. Então, sucesso para a Mobart, né? E muita determinação, muita força nesse caminho. Parabéns. Andréia, obrigado. Muito obrigada, Gessiane. Te agradeço Obrigada, por querida. ter o seu tempo para falar aqui para nós. Muito obrigada. Reforçando que a gente vai compartilhar o seu vídeo aqui, toda essa programação no nosso canal. A gente vai compartilhar teu material aqui também. Não consegui ouvir, Alexandre. Divulgação até para a plataforma. Ah, tá. E é muito bacana perceber o potencial de escalabilidade que o teu negócio traz, não é? No mercado assim que está em plena expansão. Sim. Então a gente torce aqui, tem não conseguiu nada. Eu consegui. Essa última frase. Terminou na escalabilidade, certo? O potencial de escalabilidade da Mobart, e a gente fica muito feliz de ver essas iniciativas surgindo no momento em que o mercado de artes está se expandindo, né? Então, a gente deve esperar aí, e daqui a alguns anos... Isso. A gente está com um delay enorme. Mas a gente espera te ver daqui a uns anos a contar, né, todo o processo de consolidação da tua empresa. Tá bom? Tá super convidado a voltar aqui para falar depois para nós da tua experiência de sucesso e de expansão da Mobart. Muito obrigada, Alexandre e Gessiane. A Gessiane nos acompanha desde o Ocean, desde a Samsung Pessoal, Ocean, eu agradeço a participação de todos Obrigada. e todas. Muito obrigado. Gostaria de convidar a todos que estão assistindo a seguir as redes também. Obrigada. Queria convidar todos e todas a seguirem a nossa página no Instagram, a nossa conta, Teias_USP. A gente divulga sempre todos os eventos que a gente está fazendo, organizando, então sempre tem coisa nova sendo divulgada e acontecendo aqui. Então, segue a gente lá. Pessoal, uma excelente noite e, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Obrigada. Obrigada, Lisiane, Gladys, Roger.